Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Explicatuga. Desta feita, um exercício de física sobre movimento de corpos ligados. Os corpos B e C estão presos por um fio que passa ali naquela roldana e, à medida que o corpo C vai caindo, arrasta consigo o corpo B e, de preferência, também o corpo A. A massa do fio e a massa da roldana são desprezáveis, o fio também é inextensível e lembrar também que existe atrito cinético entre o corpo B e a mesa e atrito estático entre A e B. Agora, não está posta de parte a hipótese do corpo A escorregar sobre o corpo B à medida que os outros dois se movimentam. Vamos então fazer o balanço de forças a este sistema. Vou representar aqui algumas das forças, apenas as mais importantes. Temos, por um lado, o peso de C. E reparem que eu não estou a pôr aquele vetor no centro de massa C para não sobrecarregar muito o desenho. Aqui no fio temos as tensões. E aqui outra. E supostamente o comprimento destes vetores deverá ser igual. Lá está, eu não vou representar aqui nem o peso de A, nem o peso de B e também não vou representar as normais. O peso de A, o peso de B e depois as respectivas normais anulam-se todas e não são importantes para o balanço de forças ao sistema. Vou representar sim a força de atrito de B sobre a mesa. Agora vamos tratar aqui do corpo A. Reparem que, caso ele escorregue sobre B, ele está a querer movimentar-se para ali e aquilo que o está a impedir terá de ser uma força de atrito em sentido contrário. Esta força de atrito tem um par ação-reação. Ela é a resultante da força que A exerce sobre B. De A sobre B. Agora, quero que vocês se imaginem a empurrar um caixote que não se está a mover. Ora, se não se está a mover, quer dizer que existe uma força de atrito estático que o está a impedir. À medida que vocês vão exercendo mais força, essa força de atrito estático vai sendo também ela cada vez maior. E estamos aqui nesta zona. Agora, a partir de um certo momento, não conseguimos ter mais força de atrito e o corpo começa-se a movimentar. E abandonamos então a força de atrito estático, que atingiu o máximo, e passamos a ter uma força de atrito cinético, que até é um bocadinho mais baixa que o máximo da força de atrito estático. Agora, isto tudo para dizer o quê? Se nós fôssemos aumentando a massa de C, estas duas forças iriam ficar cada vez maiores, até chegarmos então ali àquele ponto em que o corpo A se começaria a movimentar sobre o corpo B. Bem, como é que eu gosto de resolver este tipo de exercícios? Eu gosto de imaginar um corpo formado por aqueles três corpos, ou seja, A mais B mais C. E vamos ver todas as forças que estão a ser aplicadas naquele corpo. Forças externas. Isto porquê? Aquelas duas forças que estão ali representadas a azul, se imaginarmos o sistema, tudo aquilo que aqui está, elas vão anular-se entre si. E o mesmo acontece com as tensões. E o mesmo acontece com os pesos de A e de B e as suas respectivas normais. Foi por isso que eu não as desenhei também. O que é que sobra então? Sobra o peso de C e sobra aquela força de atrito que está ali a roxo. Não temos absolutamente mais nada. E estamos então em condições de começar a tentar resolver o exercício.
Vamos ver para já quanto é que é P de C, que é igual à massa de C vezes a aceleração da gravidade. Massa de C, 8 kg. 8 vezes 10 temos 80 newtons. Aquela força de atrito, como qualquer força de atrito, é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Agora, cuidado. O corpo B exerce uma força sobre a mesa e o par-ação-reação dessa força é a força normal. Só que a força que B exerce sobre a mesa resulta do peso de B e do peso de A. Então, vamos por aqui que esta força de atrito é igual a 0,5 vezes... Ora, se esta normal resulta então do peso de A com o peso de B, vamos ter que somar as duas e ficamos aqui com 9 vezes 10. Feitas as continhas, 9 vezes 10 dá 90, vezes 0,5 temos aqui 45 Newton. Então, a força resultante do sistema é igual a PC menos aquela força de atrito. Então temos 80 menos 45, o que dá um total de 35 Newton. Já não preciso aqui deste gráfico. Ora, aquela força, como qualquer força deste mundo, é igual a massa vezes aceleração. Logo, a aceleração do sistema é igual a esta força, que é 35 Newton, sobre a massa. Que massa é esta? A partir do momento em que estamos a tratar este sistema como um todo, resulta da soma daquelas 3 massas que ali temos. Seja 17. E daqui resulta que temos uma aceleração de 2,06 metros por segundo quadrado. Isto não só responde à linha A, ponto de partida para tudo aquilo que queiramos calcular a partir daqui. É por isso que eu começo sempre por chegar à aceleração do sistema. Como é que eu faço isso? Trato aqueles 3 corpos como sendo um só e vejo quais são as forças exteriores que estão a ser aplicadas a eles. Agora, porquê é que eu prefiro este método? A alternativa era fazermos um balanço de forças a cada um dos corpos. E, a partir daí, resultaria um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Que incógnitas é que teríamos? O que é que nós desconhecemos deste sistema? A aceleração, estas 2 forças que estão aqui a azul e as 2 tensões que estão aqui a verde. Agora, resolver um sistema de 3 equações a 3 incógnitas é complicado e é por isso que eu prefiro este método. Agora, a partir daqui, eu não tenho outro remédio. Vou ter de, agarrando naquela aceleração, ir a cada um dos corpos para descobrir as outras incógnitas que me faltam. Agora, para quem ficou a remoer a questão do peso de A, de B e as suas respectivas normais, eu vou fazer aqui a sua representação. Vou desviar um bocadinho os vetores do centro de massa para se perceber melhor. Vamos pôr aqui o peso de B. E vamos pôr aqui vermelho o peso de A, que é um bocadinho mais pequeno. O A exerce uma força sobre B, que é da mesma magnitude do que o seu peso.
mais uma vez vou desviá-la do centro de massa. Isto é a força que A exerce sobre B. E depois, o par ação-reação desta força que está a verde é a força normal de A. Aqui, azul clarinho, reparem que a força que B exerce sobre a mesa é igual à soma de B, do peso de B com o peso de A, de B sobre a mesa, e o par ação-reação desta força é a normal em B. O diagrama de forças já é suficientemente confuso. Se eu representasse cada uma destas forças no centro de massa dos corpos, então ficaria ainda pior. Vamos olhar para o corpo A. Este peso de A que está a vermelho anula com aquela normal. Logo, a força resultante na vertical é zero. No que diz respeito a B, a soma do peso de B com a força que A exerce sobre B com a normal em B anulam-se todas também. Eu tenho as forças da mesma cor, aquelas que são pares ação-reação. Neste caso, a normal de B e a força que B exerce sobre a mesa. E depois também tenho ali a normal em A e a força que A exerce sobre B. Por isso, na vertical, tudo isto se anula e só temos de ter em consideração as outras forças que eu representei há pouco. Agora, eu podia começar pela linha B, mas vou já à linha C, isto porque eu estou ansioso por saber em que circunstâncias é que o corpo A começará a escorregar sobre o corpo B. Vamos fazer o balanço de forças ao corpo A. Temos o seu peso, que é anulado pela respectiva normal. E temos aquela força azul, que é a força de atrito. Então, a força resultante do corpo A é igual àquela força de atrito. Força de atrito esta, que é igual ao coeficiente de atrito, neste caso estático, vamos partir do princípio que ele não se está a movimentar, vezes aquela normal. Então, a força resultante do corpo A é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, que terá o valor de 3 vezes a aceleração da gravidade. Seja 30 vezes o coeficiente de atrito estático. Agora, nós temos outra forma de ir buscar a força resultante em A. Reparem que nós sabemos da linha A que a aceleração do sistema é 2,06 metros por segundo quadrado. E nós sabemos também, tal como vimos há pouco, que qualquer força é igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo aquela força resultante em A pela massa de A, vezes a aceleração, que é 2,06, nós temos que isto é igual ao coeficiente de atrito estático. E agora eu vou voltar àquela versão anterior dos 3 vezes 10 para poder fazer aqui este corte. Ou seja, esta massa de A vai cortar com aquela. Agora, que coeficiente de atrito estático é este? É o coeficiente de atrito estático mínimo para que aquele corpo não escorregue sobre o corpo B. Vamos só acabar de fazer aqui as contas. Ficará
2,06 sobre 10, que igual a 0,26. O coeficiente de atrito não tem unidades. Agora, esta questão do coeficiente de atrito estático mínimo pode dar origem a alguma confusão. Isto porque eu simplesmente cheguei aqui, calculei o coeficiente de atrito estático e ponto final. Agora, houve aqui algo que eu tive de considerar e que vou considerar para todos os corpos, que é a aceleração do sistema vai ser igual à aceleração do corpo A, do corpo B e do corpo C. Porque reparem que eles vão mantendo as distâncias de uns para os outros. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu vou aumentar a massa de C e isso vai ter como consequência que a aceleração do sistema vai aumentar. Vamos imaginar para 2,5 metros por segundo quadrado. Eu chegaria aqui e o atrito estático, o coeficiente de atrito estático, daria 0,25. Agora, olhando para este gráfico, podemos imaginar que o corpo não consegue chegar ao 0,25. O máximo que ele consegue atingir é aquele 0,20. Então, nesse caso, ele iria começar a deslizar. Agora, o que faz uma confusão do caraças é que o coeficiente de atrito estático mínimo é o máximo que ele consegue atingir ali. E isso depende das duas superfícies que estão em contacto. Para vos ajudar agora um pouco, vamos imaginar que temos uma data de gráficos destes, para diferentes superfícies. Para que isto resulte, nós teríamos de escolher um gráfico que atingisse aqui um valor mínimo de 0,20. Podia atingir 0,25, 0,3, por aí fora. Agora, se aqui fosse, por exemplo, 0,15, essas duas superfícies não poderiam ser usadas ali para A e B. Basicamente é isso. Vamos à linha B, que ainda está por fazer. Nós conseguimos obter o valor da tensão tanto a partir do corpo C, como também a partir ali daquele conjunto do corpo A com o B. Vamos começar com a de C, mas não esquecendo que a aceleração do sistema, que no fundo vai ser a mesma para cada um dos corpos, é de 2,06 metros por segundo quadrado. No corpo C, atuam apenas duas forças. Aquela tensão, que é desconhecida, é o que nós queremos descobrir, e o peso de C. Já foi calculado anteriormente, é só multiplicar a sua massa pela aceleração da gravidade e temos que é 80 Newton. A força resultante neste corpo C é igual à sua massa vezes a aceleração do sistema, 2,06. E a força resultante em C resulta do balanço destas duas, que é o peso de C menos a tensão. Então temos que 16,5 é igual a 80 menos a tensão, onde a tensão é igual a 80 menos 16,5, o que dá 63,5 Newton. Vamos confirmar este valor com o balanço de forças que envolve ali os corpos A e B. Porque é que eu tenho de fazer A com B? Que é para não ter de usar nenhuma daquelas que estão ali a azul, porque nem sequer ainda calculei o valor delas. Neste caso temos aquela força de atrito, que se bem se lembram era de 45 Newton. Tínhamos de ter em conta a normal, que era a resultante da força que A e B exercem sobre a mesa. E aqui uma tensão que é desconhecida. O raciocínio é idêntico. Temos de ver a força resultante no corpo formado por A mais B,
que é 9 vezes a aceleração do sistema, o que dá um valor de 18,5. Por fim, é só ter em conta que aqueles 18,5 resultam da tensão menos aquela força de atrito. Resolvendo em ordem a tensão, temos que é 18,5 mais 45, o que dá os mesmos 63,5 que nos deram aqui em cima. Ou seja, o valor da tensão poderia ser obtido tanto de uma como de outra. Resumindo isto tudo que andámos para aqui a fazer, balanço global de forças, em que só vamos considerar as forças exteriores, e por fim, o balanço individual a cada um dos corpos para obtermos as incógnitas que ainda nos faltam. O vídeo já vai longo, nós teremos outras oportunidades para vermos exercícios deste género. Façam a subscrição do canal e tirem esse fardo de cima de vocês. Quanto a mim, estou aqui à vossa espera. Até à próxima.